Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar a ler a última parte do livro O Vício de Agradar a Todos. Parte 3, Quebrando o Padrão para o Futuro. Capítulo 2, Quebrando os Poderes que nos Controlam. Quando permitimos que outras pessoas nos dominem, isso ofende a Deus. Ele enviou Jesus, seu único filho, para comprar a nossa liberdade com a sua vida. A Bíblia diz que fomos comprados por um preço. Veja 1 Coríntios 6:20. E esse preço é o sangue precioso do único e amado Filho de Deus. Se você está permitindo que alguém controle a sua vida, que o intimide, manipule e constranja a fazer o que sabe que seu coração não está certo, então você precisa quebrar esses poderes dominadores. Não é a vontade de Deus para nós que sejamos controlados por qualquer pessoa, a não ser pelo seu Espírito Santo. E até mesmo essa decisão, Ele deixa que seja tomada por nós. Deus não nos forçará a fazer a sua vontade, então certamente não devemos permitir que ninguém mais o faça. Os viciados em aprovação quase sempre terminam sendo controlados e manipulados por outras pessoas. Satanás sempre coloca no caminho deles um explorador. Um explorador é alguém que tira vantagem das pessoas enganosamente, em benefício próprio, sem qualquer preocupação pelos outros. As pessoas que estão sendo controladas não são confrontadoras, e as que são controladoras não gostam de ser confrontadas. Esses dois tipos de pessoas disfuncionais exploram as fraquezas uma da outra. Uma dá poder à outra. O possibilitador. Precisamos reservar algum tempo para discutirmos sobre a pessoa que é um possibilitador. Podemos permitir que as pessoas nos mantenham em cativeiro, cedendo continuamente às exigências delas, em vez de optarmos por fazer o que acreditamos que é certo para nós como indivíduos. As pessoas irão tirar vantagem de você se você permitir isso. Elas serão usadas por Satanás para desviar você daquilo em que você deveria estar focado, que é a vontade de Deus para a sua vida. A coisa mais vital para qualquer cristão é a obediência pronta e imediata a Deus. Como já vimos, é impossível agradar a Deus e as pessoas ao mesmo tempo. As duas coisas terminarão sendo diametralmente opostas uma da outra. Uma mulher que assistia a muitas de nossas conferências dizia ter um passado de abusos terrível. Nas nossas reuniões, a mulher exibia um comportamento muito perturbador. Ela era problemática, caía no chão, se enrolava em posição fetal, ficava violentamente perturbada quando era tocada e tinha de ser literalmente levada para fora da reunião. Sempre tínhamos várias pessoas ministrando a ela da melhor forma que podiam, mas esse padrão continuou se repetindo. Comecei a temer sempre que ouvia dizer que ela estava chegando. Quando eu a via, sentia meu coração afundar. Às vezes eu me sentia mal por seus sentimentos negativos. Sentia que devia ajudá-la, mas sinceramente não sabia o que fazer por ela. Havia vezes em que ela parecia tão sã quanto qualquer outra pessoa, mas havia vezes em que ela ficava completamente fora de controle. Ou, como descobri mais tarde, ela estava no controle. Ela não estava no controle de si mesma, mas estava controlando as minhas reuniões e a minha equipe com seu comportamento. Certa tarde, quando ensinava a palavra de Deus a uma multidão de milhares de pessoas, essa mulher começou a agir do mesmo modo de sempre, mas dessa vez ela caiu da cadeira e ficou deitada no chão entre duas fileiras. A atenção de todos nas várias fileiras em torno dela voltou-se para aquele lado. Os membros da nossa equipe tiveram de ficar entre as fileiras e tentaram ministrar a ela. Finalmente, eles a levaram dali como haviam feito antes. Isso naturalmente atrapalhou totalmente a reunião. Eles a levaram para uma sala particular e oraram por ela, mas nada mudou. Uma das mulheres que estavam tentando ajudá-la sentiu em seu coração que a mulher estava representando um papel para chamar a atenção. Então deu um passo ousado. Ela disse: "Está bem, senhora, pode ficar deitada aí quanto tempo quiser. Haverá um introdutor do lado de fora da porta, mas vou voltar ao meu assento. Não quero perder mais o ensino." Ela saiu da sala, ficou no corredor e esperou para ver o que a mulher iria fazer. Quando a mulher achou que ninguém estava olhando, ela se levantou, saiu e deixou o prédio. Aquela mulher estava nos manipulando para chamar a atenção. Ela havia sofrido abuso no passado e realmente precisava de ajuda, mas naquele momento em especial estava nos usando e nós a estávamos ajudando.
Enquanto continuássemos a ser indulgentes para com seu comportamento bizarro, estávamos permitindo que ela permanecesse naquela armadilha. Confrontá-la foi a coisa mais gentil que poderíamos ter feito. Às vezes, achamos que estamos sendo maus se confrontarmos as pessoas que têm problemas, quando na verdade o que Jesus frequentemente usava para libertar as pessoas era o amor rígido. Embora Jesus tivesse compaixão das pessoas que sofriam, ele nunca sentia simplesmente pena delas. E sempre que possível, ele as instruía a tomar alguma medida específica, e as instruções dele eram muitas vezes chocantes. Por exemplo, ele disse a um aleijado para se levantar, tomar a sua cama e ir para casa. Veja Mateus 9,6. Ele disse a um homem que havia acabado de receber a notícia de que sua filha estava morta para não ter medo. Marcos 5, 35 e 36. Quando viu um cego, cuspiu no chão, fez um pouco de lama misturando sujeira com cuspe e esfregou aquilo nos olhos do cego. Então ele instruiu o homem a ir até o tanque de Siloé e se lavar nele. Quando o homem fez o que Jesus ordenara, ele pôde ver. Veja João 9, de 1 a 7. Vemos que Jesus muitas vezes dizia às pessoas para fazerem coisas que eram não apenas surpreendentes, como também aparentemente impossíveis. Como poderia um aleijado se levantar, pegar sua cama e andar? Afinal, era um aleijado. Como poderia se esperar que um homem que havia acabado de receber a notícia da morte da sua filha não temesse? Como um cego poderia chegar até certo tanque de água se não enxergava? Em lugar de simplesmente sentir pena dessas pessoas, Jesus motivou-as a agir. Ele as ajudou a desviarem a mente de si mesmas e dos seus problemas, e as motivou a fazerem algo a respeito. Jesus movia-se de compaixão. Veja Mateus 9,36. Ele era movido a fazer algo além de permitir que as pessoas ficassem do jeito que estavam. Quando Marta quis que Jesus instruísse sua irmã Maria a levantar-se e ajudá-la com o trabalho, Jesus disse a Marta que ela estava ansiosa e preocupada com coisas demais, e que Maria estava fazendo o que era certo ao adorá-lo. Veja Lucas 10, 38 a 42. Jesus era direto, ele não permitia que ninguém continuasse no engano. Quando deixamos de confrontar as pessoas que estão nos controlando, permitimos que elas fiquem do jeito que estão. Tome as suas próprias decisões. Não permita que outras pessoas tomem as suas decisões por você. Você está sendo muito insensato, tolo, se permitir que outros façam escolhas por você. A Bíblia diz que há segurança na multidão de conselheiros. Veja Provérbios 11, 14. É bom considerar o que os outros dizem, mas a escolha final deve ser sua. Como diz o ditado, a verdade está no coração de cada um. Do contrário, não pode haver verdadeira felicidade. Ser controlado e manipulado rouba a sua alegria e a sua paz. É algo que ministra morte ao seu espírito, à sua mente, às suas emoções e a todas as demais partes da sua vida. Deus disse: te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, 19. Se você vai escolher a vida, então precisa optar por confrontar essas pessoas em sua vida que tentam controlá-lo. As pessoas realmente o respeitarão se você tiver limites em sua vida. Áreas em que você lhes permite acesso e áreas em que você não lhes autoriza o acesso. Dave e eu dirigimos o Ministério Joyce Meyer, juntos com os co-diretores do ministério. Ambos temos personalidades fortes e frequentemente aconselhamos um ao outro. Recebo conselhos de Dave em todas as áreas, exceto sobre o que estou ensinando em nossas conferências e na televisão. Sei que devo receber essa informação do Espírito de Deus, e não de Dave ou de outros, se quero que ela seja ungida. Sou porta-voz de Deus e, como tal, preciso ser dirigida por Ele naquilo que ensino. Dave tem suas próprias áreas de especialidade. Ele trabalhou na área de engenharia antes de ingressar no ministério em tempo integral. Quando construímos a sede do nosso ministério, ele ficou muito envolvido no processo porque entende dessa área. Em algumas ocasiões, tentei dar a ele conselhos sobre algo com relação à estrutura do prédio, e ele educadamente me disse que eu deveria deixar que ele tratasse do prédio, uma vez que essa era a sua área. Cada um de nós recebe conselhos um do outro, mas temos os nossos limites e nos respeitamos por isso. E quanto à submissão à autoridade?
A Bíblia nos ensina a nos submetermos à autoridade. Veja 1 Pedro 2,13. Devemos nos submeter à autoridade civil, eclesiástica, profissional, familiar e conjugal. Uma atitude de rebelião é uma das piores atitudes que podemos ter. Se não quisermos nos submeter à autoridade do homem, não nos submeteremos à autoridade de Deus também. Entretanto, uma pergunta sempre surge: e se a autoridade sob a qual estou for injusta? Em alguns aspectos, essa é uma pergunta difícil de responder, simplesmente porque frequentemente achamos que nada do que fazemos é injusto. Deus não quer nem espera que soframos qualquer tipo de abuso, mas podemos ter de suportar algumas coisas que sentimos que são injustas. A Bíblia diz: porque isso é ingrato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. 1 Pedro 2,19. Coisas injustas podem nos acontecer nessa vida, mas Deus é justo e Ele sempre consertará as coisas que estão erradas se formos pacientes e colocarmos a nossa confiança nele. O nosso sofrimento não torna Deus feliz, mas quando continuamos a fazer o que é certo, mesmo que signifique que tenhamos de sofrer, isso agrada a Deus. A Bíblia diz: alguém é visto de modo favorável, é aprovado, aceito e digno de gratidão, se aos olhos de Deus suporta a dor de sofrer injustamente. Creio que a expressão-chave nesse versículo é se aos olhos de Deus. Em outras palavras, devemos suportar a dor do sofrimento injusto por Deus e não necessariamente porque o queremos. O versículo anterior ao que citei acima fala especificamente sobre a submissão à autoridade que possa ser injusta ou perversa. Então, se suportamos o sofrimento injusto por parte de uma autoridade que é injusta ou perversa por amor a Deus e ao seu reino, isso agrada a Ele. Por exemplo, uma pessoa pode ser dirigida pelo Espírito Santo a permanecer em um emprego onde não é tratada justamente, para ser um exemplo aos incrédulos, mostrando a forma correta de se comportar em uma situação assim. Ou uma pessoa pode ser o único crente em Jesus Cristo em sua empresa, e o Espírito Santo pode guiá-la a permanecer ali para ser uma luz em um ambiente que seria de trevas. Com muita frequência, estamos mais preocupados com o nosso próprio conforto pessoal do que em darmos bons frutos para o reino de Deus. Se estar dentro da vontade de Deus representa algum sofrimento pessoal ou desconforto, não devemos temer isso. Qualquer coisa que façamos para Deus, ao final, trará uma recompensa. Deus sempre nos vinga e faz justiça em nossas vidas, mas há um tempo em que precisamos suportar coisas que parecem injustas no momento. Também há momentos em que não devemos suportar, em vez disso, devemos confrontar. Discernir entre quando suportar e quando confrontar é a verdadeira chave do sucesso e realização nessa área. Não posso lhe dar uma direção exata com relação a esse assunto. Há tempo de não se fazer nada e tempo de se fazer algo. Cada um de nós deve buscar a Deus e ser sensível para seguir o seu direcionamento. Algumas pessoas são tão tímidas que suportam mais do que deveriam. Elas se tornam um capacho para as pessoas pisarem. O resultado é que passam suas vidas sendo maltratadas. Outras pessoas confrontam rápido demais e com muita frequência. Essas pessoas precisam aprender a se aquietar e esperar em Deus. As pessoas podem achar que são livres quando se recusam a se submeter a alguém, mas na verdade elas estão em grande cativeiro. A verdadeira liberdade é ser livre para não exercer uma liberdade se exercê-la não for bom para todos os envolvidos. O amor é a lei mais elevada do reino de Deus e o apóstolo Paulo declarou em Romanos que se o que fazemos faz com que o nosso irmão se ofenda ou fere os seus sentimentos, então não estamos andando em amor. Veja Romanos 14, 21. Paulo também disse que era livre para fazer qualquer coisa que quisesse, mas que também era livre para disciplinar os seus desejos pessoais para o bem do reino. Veja 1 Coríntios 6:12 e 9:22. Como cristãos, podemos dizer que somos livres para fazer o que quisermos. No entanto, no que se refere a viver em comunidade com outros, esse tipo de filosofia simplesmente não funciona. Quando uma pessoa em um grupo ou sociedade controla todos os demais, isso se chama ditadura e não família ou comunidade. O único que acha que é feliz é o ditador e até ele descobre finalmente que também não é feliz. Deus nos criou para vivermos e trabalharmos juntos em amor e unidade.
Sem amor e unidade, nada mais funcionará devidamente. Vamos dar uma olhada em algumas das áreas nas quais muitas vezes somos desafiados pela autoridade negativa. Trabalho. Quando um patrão exige tanto de um empregado a ponto de arruinar sua vida doméstica, sua vida espiritual e talvez a sua saúde, esse empregado não está sendo rebelde se confrontar o patrão e declarar claramente o que pode e o que não pode fazer. Na verdade, ele seria mais culpado se não confrontasse do que se o fizesse. Deus espera que uma pessoa coloque seu casamento, sua família, seu lar, sua vida espiritual e sua saúde acima do seu trabalho. Se ele perder o emprego por causa de uma confrontação necessária, Deus o ajudará a conseguir outro melhor. É triste quando uma pessoa vive com tanto medo de perder dinheiro ou reputação que se permite perder a saúde, o respeito da sua família e um bom relacionamento com Deus. Se você tem permitido que alguém o controle, deveria perguntar a si mesmo o preço que está pagando para ter a aprovação dessa pessoa. Como mencionei anteriormente, trabalhei para um homem que exigia demais de seus empregados. Ele era um líder cristão e eu o respeitava imensamente. No princípio, simplesmente supunha que qualquer coisa que ele me pedisse para fazer deveria ser o que Deus queria que eu fizesse. Mas depois de algum tempo, comecei a perceber que minha vida estava seriamente desequilibrada por tentar atender a todas as exigências de meu patrão a fim de manter meu emprego. Lamento dizer que deixei a situação se deteriorar a ponto de ficar doente e meu casamento e meus filhos precisavam de atenção urgente. Eu tinha a aprovação do meu patrão, mas estava fora da vontade de Deus. Podemos frequentemente olhar para trás e ver o que fizemos de errado no passado com mais facilidade do que podemos ver o que estamos fazendo de errado enquanto estamos presos nas emoções dos acontecimentos atuais. Mas pelo menos podemos aprender com os nossos erros e não cometer a mesma tolice duas vezes. Aprendi uma lição com essa situação que foi benéfica em muitas outras vezes em minha vida. Quando permitimos que nossas vidas fiquem desequilibradas, sempre pagaremos o preço em algum ponto da estrada. Se você não quer pagar o preço, não entre no jogo que precisa jogar para ter a aprovação de todos. Igreja. Quando um pastor ou outro líder espiritual tenta ouvir Deus por todo o seu povo com relação às decisões que eles devem tomar, está cometendo abuso espiritual. Todos temos o Espírito Santo e podemos ouvir de Deus nós mesmos. Isso não significa que nunca precisamos de conselhos, porque precisamos. Mas algumas pessoas realmente perdem totalmente o equilíbrio nessa área. Dave e eu, certa vez, tivemos um pastor que ensinava que o povo de sua congregação não deveria sequer vender suas casas e se mudarem, a não ser que perguntassem se ele sentia que aquela era a decisão correta para o momento. Esse tipo de atitude é naturalmente controladora e totalmente antibíblica. Pelo que sei, aquele homem era inseguro e queria que as pessoas dependessem dele para tudo, para que se sentisse importante. Aquele mesmo homem também disse a meu marido que ele estava cometendo um erro ao deixar-me dar o estudo bíblico em nossa casa. Ele disse que meu marido era quem deveria estar ensinando. Só havia um pequeno problema. Deus havia dado o dom de ensino a mim e não a meu esposo. Dave tentou ensinar por algum tempo e eu tentei ficar calada. Nenhum de nós estava feliz ou tendo êxito nos esforços. Pessoas bem-intencionadas podem tentar lhe dizer o que você deve fazer, mas isso nem sempre significa que elas estão certas. Dave e eu teríamos perdido uma oportunidade de compartilhar o Evangelho com milhões de pessoas em todo o mundo se tivéssemos ouvido aquele pastor. Ele pode ter sido sincero, mas estava sinceramente errado. Lar. Os pais precisam saber quando devem soltar seus filhos. Não há nada pior do que pais que ainda estão tentando governar a vida de seus filhos adultos. Os pais não devem fazer isso, mas os filhos não devem permitir isso tampouco. Ambos têm uma responsabilidade. Há vezes em que Dave e eu damos conselhos aos nossos filhos, e estou certa de que há vezes em que eles não querem os nossos conselhos. Podemos dizer a eles o que pensamos, mas não tentamos fazer com que eles façam o que dizemos. Entendemos que eles precisam ser livres para tomar as suas próprias decisões e lidarem com as suas próprias consequências. Se eles nos dão qualquer indicação de que realmente não querem nossos conselhos com relação a uma determinada situação,
guardamos a nossa opinião para nós mesmos, o que é a coisa certa a fazer. Mesmo que tenha certeza de que seu filho está cometendo um erro, talvez você não possa fazer nada a respeito. Às vezes, os filhos aprendem mais com os erros que cometem do que com qualquer outra coisa. Maridos e mulheres, por esse assunto surgir com tanta frequência em questões de autoridade e submissão, quero abordá-lo com mais atenção. Na Bíblia é dito às esposas que se submetessem a seus maridos como ao Senhor. Efésios 5:22. Este tem sido um grande problema para muitas mulheres, principalmente em nossa sociedade de hoje, em que as mulheres estão lutando por igualdade de direitos. As mulheres são iguais aos homens. A Bíblia não diz que não são, mas Deus é um Deus de ordem. Veja 1 Coríntios 14:33. E jamais pode haver ordem se alguém não estiver definitivamente no comando. Alguém precisa ter a autoridade final para dizer o que será e o que não será feito, principalmente quando houver divergência de opiniões. As mulheres não devem sofrer abuso ou ser controladas por seus maridos. Se o marido domina sua esposa, se ele não lhe dá dinheiro, lhe diz o que vestir, não permite que ela tenha amigos, se recusa a deixá-la ir à igreja ou a ler livros cristãos, etc., então creio que ele está desequilibrado e ela precisa confrontá-lo. Isso é completamente diferente de quando o marido pede à mulher algo que ela não quer fazer. Fazer coisas que não queremos faz parte da vida. A Bíblia nos diz que devemos nos adaptar e nos ajustar uns aos outros para mantermos a paz em nossos relacionamentos. Veja Romanos 12:16. Entre duas pessoas, em um grupo de pessoas, deve haver tanto dar quanto receber. Quando isso não acontece, a situação pode se transformar facilmente naquela em que uma pessoa controla todas as demais. Isso não é certo. Como esposa, foi muito difícil para mim aprender a submeter à autoridade de Dave e ser respeitosa para com as opiniões dele. A dor que eu havia sofrido em meu passado como resultado da natureza controladora de meu pai havia me deixado com uma visão negativa sobre a questão da submissão. Havia muitas situações em que eu achava ou sentia que Dave estava tentando me controlar, quando na verdade esse não era absolutamente o caso. Até se ele tivesse uma opinião que diferisse da minha, eu me sentia ameaçada. Se ele alguma vez me dissesse que não queria que eu fizesse algo, eu reagia gritando: "Se você acha que vai me controlar, está muito enganado." Com a ajuda de Deus, finalmente percebi que o meu medo de que Dave estivesse tentando me controlar, na verdade me tornava uma pessoa controladora. Sou eternamente grata ao Espírito Santo por me mostrar a verdade que me libertou para ser submissa à autoridade, e grata por Dave ter ficado comigo por tempo suficiente para que eu aprendesse. Mais uma vez, submeta-se à autoridade, mas não se deixe controlar. Se você é alguém que ocupa uma posição de autoridade, seja dominante, mas não seja um controlador. Tentei aprender a não ser uma patroa autoritária. Oro para que Deus me dê equilíbrio nessas áreas. Elas nem sempre são fáceis de discernir, mas o Espírito de Deus nos guiará se lhe permitirmos. Quando você cometer erros, o que todos nós fazemos, admita-os e aprenda com eles. Esse capítulo também é extenso, então eu vou terminar por aqui e amanhã nós continuamos com a parte 2. Que Deus abençoe vocês e até amanhã.